tema desses dias que nós estamos falando a respeito de Salomão é do auge ao caos. Do auge ao caos. E o texto base que a gente está firmando essa narrativa, e a conclusão vai estar aqui em 2 Crônicas 7, no versículo 13. Até o 16. Vamos lá. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Próximo, por favor. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente fixos nele. Amém? Então, isso aqui é o Senhor falando com Salomão. O Senhor Deus está falando com ele a respeito de uma oração que ele fez. Mas nós estamos um pouquinho antes disso. É importante você guardar esse versículo aqui, porque ele depois vai fazer todo sentido para nós. Amém? Então, queridos, vamos só lembrar algumas coisas aqui que são importantes. A gente estava vendo sobre a história de Davi, que o Senhor Deus estabelece Davi para rei de Israel, o Senhor consagra ele como rei, ele é ungido, e ele tem o desejo, uma das coisas que ele mais quer é que trazer a arca. Por alguns motivos, a arca não estava em Jerusalém, mas ele então, certo tempo, ele vai trazer essa arca para perto de Israel novamente e de Jerusalém. E ele faz isso. A arca, então, agora está numa tenda em Jerusalém, e Davi está lá, só que algo ainda mexe no coração de Davi. Davi tinha o desejo de que a presença do Senhor estivesse lá, e ele fala, olha, eu estou numa casa bonita, mas o meu Senhor, a arca do Senhor, que representava a presença, estava numa tenda. E isso mexia muito com Davi. Então, ele cria no coração dele um desejo de fazer um lugar para acomodar a presença do Senhor, um lugar de descanso para o nosso Deus. E ele deseja de todo o coração fazer isso. Então, ele chama o profeta Natã e em determinado momento ele fala, olha, Natã, eu tive uma ideia. Eu estou aqui com a minha casa, mas eu quero fazer uma casa para o nosso Deus. E a princípio Natã fala, amém, pode fazer. Mas depois de algum tempo, não muito depois, eu creio que foi algo muito rápido, Natã, ele tem uma visitação do Senhor, e o Senhor Deus fala para Natã, olha, fala para Davi que a intenção dele é muito boa, mas não é isso que vai acontecer. Né? Não é isso que vai acontecer. A primeira coisa que Deus estabelece é que primeiro o próprio Deus faria um lugar para Davi. Como que é isso? Davi estava querendo fazer um lugar para que fosse a casa do Senhor Deus, um templo, mas o Senhor fala, eu mesmo vou fazer uma casa para Davi. E é isso que acontece. Como que Deus faz isso? Deus faz isso estabelecendo Israel e Jerusalém como um reinado permanente da descendência de Davi. Davi foi rei, então Deus está falando para ele, olha Davi, você vai morrer, mas o trono de Israel será estabelecido pela sua descendência. Depois que você morrer, os seus filhos vão ocupar este lugar, porque eu firmo com você uma aliança, esta aqui será a sua casa, Jerusalém será a casa de Israel, do meu povo e da sua descendência. Dessa forma, então, o Senhor estabelece Jerusalém como a casa de Davi e o seu reinado para sempre.
E aí o Senhor Deus fala para ele, olha Davi, não é você quem vai fazer isso, mas vai ser um descendente seu, que nós vamos ficar sabendo então que será Salomão que vai fazer isso. Não é verdade? Então é isso que acontece. E Salomão vai então começar os preparativos. Davi, na verdade, durante a maior parte do seu reinado, ele vai preparar esse lugar. Ele sabe que Deus não vai ser através das mãos dele, mas ele prepara tudo para que esse templo fosse construído. Então, ele começa a juntar tesouros, ele começa a juntar ouros, né? Os despojos das guerras. Israel vence as guerras e tudo que ele consegue, ele guarda para a casa do Senhor. O desejo de Davi era firme nisso. E ele começa a juntar tesouros, coisas preciosas, madeira, enfim, tudo que ele podia juntar. E ele começa, a Bíblia diz que até mesmo alguns instrumentos foi Davi quem fez. Davi desejava firmemente ter esse lugar para o Senhor e começa a preparar todas as coisas. E a Bíblia vai descrever tudo isso. Eu não vou falar com vocês, mas Deus, o próprio Deus, dá sabedoria para Davi, para dizer como seria todas as coisas. Não foi da forma simplesmente que Davi achava, mas Deus, o próprio Deus, deu para ele toda a ciência, a capacitação para planejar como seria esse templo. E Salomão, queridos, recebe tudo isso muito preparado, muito já traçado. Davi prepara todas as coisas. E eu estava falando para vocês a respeito disso. O coração de Salomão também foi preparado para amar ao Senhor. E a gente conversou um pouquinho disso, da importância que nós temos na nossa casa, dos nossos filhos, de eles reconhecerem o Senhor nas nossas vidas. Porque tudo aquilo que nós fazemos nas nossas casas, principalmente como mães, como pais, como responsáveis, muitas vezes, nós indiretamente, diretamente, nós vamos influenciar a vida dos nossos filhos, queridos. Por isso, nós precisamos amar ao Senhor de todo o nosso coração. Não basta você estar aqui aos domingos, não basta você ter uma Bíblia na sua casa, não basta você falar e a sua vizinhança souber que você é crente. Nós precisamos do fogo do Espírito Santo ardendo nas nossas casas. Nós precisamos do fluir da presença do Senhor constantemente na nossa casa. Nós precisamos que a nossa casa seja um lugar que o Senhor gosta de estar. Infelizmente, nós temos visto que as nossas casas têm tomado um lugar que Deus não gosta. Sabe, queridos, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo, programas de televisão, sabe, queridos? Nós precisamos tomar cuidado porque os nossos filhos estão vendo, nós estamos abrindo uma porta de legalidade para Satanás agir. Músicas, sabe, forma como que você fala. Porque está todo mundo falando uma gíria, sei lá o quê, uma música, e você começa a cantar aquilo, mas eu e você, nós precisamos ter olhos abertos para sermos influências para os nossos filhos, porque assim como Davi influenciou a vida de Salomão, isso também acontece nos nossos dias. E realmente Davi se preocupou em ensinar tudo para ele. Davi estava preparando todas as coisas. E ele recebe a orientação do pai para isso. Mas uma coisa que eu queria enfatizar com vocês, e a partir daqui a gente começa algumas coisas que eu não falei no domingo passado. A maior instrução de Davi para Salomão não era a respeito do serviço em si, da construção do templo.
Davi não estava assim, não era importante para Davi que, olha, você precisa saber como é que vai ser as paredes, a pintura, a cor dos tapetes. Não era isso, somente isso que era importante. Tinha sua importância sim, porque ele queria fazer um lugar de honra para a presença do Senhor. Mas o que era mais importante para Davi era estabelecer o senhorio de Cristo, o senhorio de Deus como o único Deus sobre o povo de Israel e sobre a vida de Salomão. Então, queridos, a maior instrução de Davi não era como Salomão haveria de fazer, mas o para quê. Para quê que era necessário a construção de um templo? Para quê e por quê? Isso precisava estar enraizado no coração de Salomão e Davi cuidava disso. E como que a gente pode saber disso aí que a gente estava vendo? Vamos abrir em Salmos, no capítulo 27, por favor. Amém. Nós vamos ler no versículo 4. Queridos, esse é um salmo que Davi vai escrever. E ele vai falar pelo desejo que ele tem da presença de Deus. Então, o desejo da presença de Deus era algo evidente na vida de Davi. Davi, ele amava mais a Deus do que a sua coroa. Davi amava mais a Deus do que todo o seu reinado. E nós não estamos falando de qualquer reinado. Nós vimos esses dias que o presidente dos Estados Unidos tomou posse. Quantos de vocês viram pela TV? E é algo marcante, algo que mexe com o mundo todo, né? Vários líderes, países, homens e mulheres de autoridade estavam naquele lugar. E a gente não tem noção de como isso mexe com o mundo todo. Mas o reinado de Davi era provavelmente muito maior. Aquilo que acontecia através da vida de Davi, aquilo que estava representando Israel para as outras nações, estava marcando um tempo, estava marcando um registro da história do povo de Deus na terra. E mesmo com isso, o coração de Davi não se apegava com o seu reino. A única coisa, aquilo que ele mais desejava, não era o trono, não era ele ser reconhecido como rei. Ele não desejava que os outros reinos o reconheciam. Isso veio de uma forma natural e por consequência. Mas ele amava a presença e o Salmo 27 vai falar sobre isso. Nós vamos ver o versículo 4, que vai dizer o seguinte: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Queridos, quando a gente vê esse salmo, a gente vê a declaração de um rei, de um homem que amava o Senhor. A vida de Davi foi exemplo para Salomão e foi exemplo para todo Israel. Nós sabemos que Davi, ele errou não uma nem duas. Davi errou muitas vezes, mas algo que marcava a vida de Davi é que ele tinha o coração para o Senhor. Ele tinha um coração facilmente moldável. Ele rapidamente reconhecia o seu erro. Ele rapidamente ele se colocava no lugar de prostração e se voltava para o Senhor. E esse salmo aqui vai falar de um rei que pede só uma coisa. Uma coisa ele vai pedir ao Senhor e ele vai buscar. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar. Diga morar. Morar. Queridos, eu estava conversando com o Mar hoje de manhã. Davi,
ele pedia e ele buscava. Não era algo que ele falava assim, olha, eu quero, como eu gosto de estar, eu gosto, eu me sinto tão bem, eu ouço os louvores, me acalma. Eu ouço a palavra de Deus, aquilo vem assim como um renovo para mim, é tão bom. Quem já ouviu isso? Pessoas falando, eu gosto de colocar umas músicas de Deus, eu me sinto bem. Mas isso é muito raso, querido. Isso é muito raso, porque aquilo que o Senhor tem para nós é muito mais profundo. Deus não quer somente emoções. Deus quer o nosso coração e Ele quer agir de uma forma sobrenatural nas nossas vidas. E eu tenho uma coisa para dizer para você. Se você já está sentado nesses bancos, se você tem uma vida com Cristo já de algum tempo, eu digo para você, Ele tem renovo para a sua vida. O Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele quer se revelar ao seu povo como nunca antes. O Senhor está procurando aqueles que vão fazer um pedido de uma coisa só, de buscar ao Senhor e de morar na sua casa. Eu estava falando para o Elmar, aquela coisa, né? Quem tem sogra aqui? Tem uma piada de sogra que fala que a sogra não pode vir nem de mala e nem de chinelo. Porque se ela vem de mala, ela vem para ficar. E se ela vem de chinelo, ela vem e volta rápido, né? Pode ser que ela more perto. Então, tem que ter o meio de campo dessas duas coisas. Mas, quando você fala de morar, eu quero morar. Se a minha sogra falasse assim para mim, Hebe, eu quero morar na sua casa. Misericórdia ou aleluia, amor? Eu ficaria feliz. Glória a Deus. Até tomar uma água. Jesus está falando aqui. Amém. Amém, amém. É verdade. É verdade. A nossa família é bênção do Senhor. É para ser bênção, queridos. Não aceite menos que isso. Mas, quando o Davi fala assim, eu quero morar, significa um lugar que ele quer permanecer. Davi queria morar na casa de Deus, ele queria ficar naquele lugar o mais tempo possível, ele queria estar na presença do Senhor. É isso que esse versículo estava falando. Eu quero morar no lugar da presença do Senhor. Eu quero estar no lugar aonde Deus está. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso. Sabe, isso vai retratar alguém que tem o desejo de querer o Senhor mais do que qualquer outra coisa. Aí você pode falar, Hebe, como alguém nos dias de hoje pode desejar isso? Como que eu posso fazer isso, sendo que eu tenho que trabalhar, eu saio cedo de casa, não tenho horário para voltar? Eu preciso deixar os meus filhos na creche, ou eu preciso deixar os meus filhos num lugar, num berçário integral. A minha vida é corrida demais. Mas eu quero dizer algo para você, queridos. Se o seu desejo se realmente o seu desejo começar a ser e realmente ser de estar com o Senhor vai mexer os céus e a terra, mas Ele vai proporcionar um tempo de revelação ao seu coração por causa do seu desejo. Por causa daquilo que você está no seu coração, o próprio Deus vai provocar um ambiente para que isso aconteça. Quantos de vocês creem? Mas, Hebe, eu não tenho tempo. Eu falo, queridos, isso é uma realidade para mim. Eu falo, Senhor, eu preciso tanto, eu tenho tantos livros lá em casa para ler. Só eu ou não? Né? Alguns livros ficam lá, você passa do corredor, volta da cozinha para a sala, você olha para a estante, ele está lá, e você fala, ele está lá. Aí você vai e outro dia ele está lá. E você olha e fala, meu Deus, eu preciso ler as Escrituras, eu preciso ler, meu Deus, eu preciso me encher, e você não encontra tempo. Mas algo que o Senhor tem falado comigo, Ele tem falado assim, Hebe, se você for fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito.
Sabe, se você for fiel em 10 minutos, se você for fiel em 15 minutos, mas aqueles 15 minutos forem só para eu e você. Se você desejar meia hora, se você desejar, o que vai desejar o seu coração? Eu não sei o que vai acontecer, queridos, mas os céus se movem diante de um coração desejoso por Deus. A terra vai estremecer, eu não sei o que vai acontecer, mas se o seu desejo foi, se ele crescer dentro de você, o desejo pela presença do Senhor, não se limite às suas condições hoje, porque em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai estabelecer para você um tempo. Eu não sei como vai ser, mas virá da parte do Senhor um tempo de revelação sobrenatural, um poder de Deus na sua mente, em que você vai começar a ler as Escrituras e falar: meu Deus, onde estava tudo isso? Eu quero mais. Precisamos ser fiel no pouco, e o Senhor vai tratar de fazer todas as coisas. Mas tenha esse desejo, eu e você precisamos ter esse desejo de estar na presença do Senhor, de buscar, de morar no lugar aonde o Senhor está. E Ele fala todos os dias da minha vida. E Ele fala algo aqui para contemplar. Diga, contemplar. O que é contemplar? Contemplar é você estar diante de alguma coisa. Você olha para algo e você contempla. Você olha para algo e você começa a ver a descrição daquilo que você está vendo. E nós estamos falando aqui, querido, de ver Deus, de ver a presença do Senhor, de ver a sua grandeza, a sua beleza. Querido, isso é possível para nós quando nós começarmos a nos mover com o desejo de morar na casa do Senhor. E eu não estou falando de um lugar físico, eu não estou falando de você abrir, de colocar uma barraca aqui e ficar aqui dia e noite. Não, o Senhor hoje fez morada no meu e no seu coração. Nós somos templos vivos do Espírito Santo de Deus, e o Senhor escolheu morar dentro de nós. Ele resolveu, Ele decidiu fazer uma morada no meu e no seu coração. O acesso está liberado para todos nós. É só nós clamarmos, é só nós irmos para este lugar e o Senhor estará totalmente disponível. A revelação de quem Ele é vai vir sobre nós. Davi contemplava ao Senhor. Davi começou a conhecer quem era o Senhor, a beleza de Deus. Sabe, queridos, uma pergunta a gente precisa se fazer nesses dias. Não dá mais para nós termos uma vida cristã rasa. Nós não vamos aguentar, queridos. As pressões, elas são grandes lá fora. O dia a dia, as coisas que nós enfrentamos, elas vêm para nos roubar, porque nós precisamos estar no lugar seguro, e esse lugar é a presença do Senhor. E uma coisa que eu tenho pensado, eu falei: Senhor, como vai ser daqui a alguns meses, como vai ser daqui a alguns anos? E eu quero te dizer uma coisa, queridos, preste atenção no que eu vou te falar. Se nós não formos para um lugar de contemplarmos ao Senhor, nós não vamos resistir. Porque somente a beleza do Senhor é que vai nos atrair. Somente se nós olharmos para os olhos de fogo do Senhor, somente isso é que vai nos atrair. Se nós estivermos olhando para as outras coisas, se nós estivermos olhando para ministério, se nós estivermos olhando para como as coisas estão acontecendo, se nós olharmos para a situação econômica, política, se você olhar muitas vezes, queridos, para a situação da sua casa, talvez a sua casa está desmoronando.
Talvez as coisas estão fora do lugar e você não consegue consertar. Mas a palavra do Senhor está dizendo que tem um lugar de contemplação. E que se nós olharmos para Ele, nós vamos ser sarados. Se nós começarmos a olhar para o Senhor, contemplarmos quem Ele é, nós seremos sarados. Nós vamos ver quem realmente nós somos. E as mentiras de Satanás não terão lugar na nossa mente e nem no nosso coração, porque é quando as verdades de Jesus ocupam a nossa vista, quando as verdades de Jesus ocupam o nosso coração, ela traz libertação de correntes. Só o poder de Jesus quem faz isso. Nós precisamos contemplar ao Senhor. E essa era uma evidência da vida de Davi. E essa também era uma evidência que estava sobre a vida de Salomão, por causa de seu pai. Outra coisa que está aqui nesse versículo, meditar, fala meditar. A outra coisa que Davi fazia aqui é meditar. O que é meditar? Eu levar a minha mente a ser transformada, queridos. Outro significado para essa palavra aqui no original significa inquirir. O que é isso? Inquirir. Inquirir é estar diante de alguém e fazer perguntas. Davi estava diante do Senhor para inquirir ao Senhor. Davi estava diante do Senhor para fazer perguntas ao Senhor. Ele questionava o Senhor não com um questionamento arrogante, nem orgulhoso. Mas eu não sei se você já teve essa experiência, queridos. Muitas vezes você está num lugar de oração e você se sente tão próximo do Senhor, você sente o amor de Jesus, você começa a sentir o Senhor falando com você. E aí você começa a falar, Senhor, como que é isso, Senhor? Me fala. E você consegue ter uma percepção. E você começa a sentir o Senhor te dando respostas. Quantos de vocês já sentiram isso? Isso é maravilhoso. É isso que Davi estava fazendo. Ele estava diante do Senhor. E por isso ser algo corriqueiro, algo que fazia parte, era um desejo dele. Ele fazia perguntas para o Senhor. E o próprio Deus respondia às perguntas de Davi. O Senhor Deus falava com Davi e saciava ele. Ele ficava satisfeito, ele ficava completo, porque ele estava na presença de Deus. Vai comigo em Romanos 12, no versículo 2, por favor. Romanos 12, 2. A respeito, queridos, de nós termos a nossa mente transformada. Olha aqui que a palavra de Deus fala. Versículo 2, 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas sejai-vos transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Era isso aqui que Davi estava fazendo. Era isso aqui que eu e você precisamos fazer. Em nome de Jesus, queridos, não leve essa palavra como apenas mais uma. Quantas vezes nós temos ouvido e o Senhor insistentemente tem falado aos nossos corações para que a gente olhe para Ele, para que a gente busque ao Senhor. Queridos, e vai ser assim até Jesus voltar. Existe uma insistência do coração de Deus para que a gente coloque a nossa mente no lugar certo. E aqui as Escrituras, Paulo está falando aos romanos, vocês não podem estar conformados com este século, vocês não podem estar conformados com este mundo.
mas sejai-vos transformados pela renovação da vossa mente. Não existe outro lugar para a sua mente ser renovada e transformada a não ser na presença de Deus. Se nós não formos para este lugar, se nós não tivermos o nosso coração convertido a Jesus, queridos, nós vamos fazer escolhas que vão nos levar à morte. E não vai ser só nós, vai ser a nossa casa, a nossa descendência. Porque assim como a bênção, ela vem e nos cerca até 1000 gerações, a maldição também. Aquilo que define uma coisa ou outra vai ser a forma como eu estou lidando a minha vida, como eu estou agindo diante do Senhor, se eu estou obedecendo ao Senhor, se eu estou crendo e confiando que aquilo que Ele falou, Ele vai fazer. É isso que está falando aqui, transformação da mente. E Davi, no lugar de meditação, ele tinha a sua mente transformada. Transformada. Isso é maravilhoso, queridos. Isso era o para que o templo devia ser construído. Preste atenção, o desejo então de Davi não era apenas para ter um lugar bonito e que fosse um ponto turístico da cidade de Israel, e as pessoas falavam, olha como o rei sabe fazer as coisas bonitas, olha como o seu reino é poderoso, é rico. Não era nada disso. O coração de Davi queria um lugar para a presença de Deus, porque ele sabia que ele precisava construir um memorial, um lugar para a sua descendência, um lugar em que as pessoas olhassem e sentissem a presença do Senhor, um lugar em que as pessoas olhassem e vissem, este lugar tem um Deus, e Ele é o único Deus, o verdadeiro Deus. O desejo de Davi era esse. Davi sabia que Deus era digno, o único digno, o único digno. Eu quero dizer para você, o Senhor Deus, Ele é digno. O Senhor Jesus é digno de toda adoração, de todo louvor. O Senhor é digno de um coração prostrado e rendido. Ele é digno. Abra comigo em Apocalipse 4. Isso faz sentido para você, querido? Amém? Isso precisa fazer sentido para nós. É para isso que nós estamos aqui, queridos. Se você não veio a este lugar, se você não veio para isso, você veio no lugar errado. Você não deve voltar aqui, você não deve voltar à presença do Senhor, não deve fazer nada se a sua intenção não for de estar na presença, de conhecer o Senhor, de amar a Ele, de entregar a sua vida a Ele. Esse é o verdadeiro objetivo das nossas vidas. Precisa ser de contemplar o Senhor, não de um lugar de pedintes, pessoas que pedem como criança. Mãe, eu quero. Mãe, eu preciso. Mãe, eu preciso de um jogo novo. Mãe, eu preciso de uma roupa nova. Mãe, isso, mãe, aquilo. Quantos tem criança pequena aqui, sabe, queridos? Quando uma criança começa a pedir para você, Senhor amado, mãe, eu quero, mãe, eu preciso, mãe, o outro tem. E a gente fala, não, você não é igual a todo mundo. Não é isso que a gente fala? Nós não podemos ser como crianças pedintes, mas nós precisamos ir para o lugar da presença do Senhor e adorar e contemplar e desejar o Senhor, um lugar onde a nossa mente vai ser transformada. Apocalipse 4:11, queridos. Nós estamos falando que o templo que Davi estava preparando para que Salomão construísse, era um lugar
que iria revelar a presença de Deus no meio do seu povo. Isso já tinha acontecido no tempo de Moisés, mas ficou por muito tempo no meio do povo, mas agora a arca do Senhor está num lugar esquecido, e Davi quer trazer a lembrança ao povo de Deus, de quem Ele é e da sua grandeza. E aqui em Apocalipse, no capítulo 4, 11, está descrevendo a dignidade do nosso Deus. Aqui no versículo 10, vamos ler. Os 24 anciãos prostram-se diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criados. No capítulo 5, no versículo 9, diz que diante do trono do Senhor estão os 4 seres viventes. E eles estão com harpas nas suas mãos e taças cheias. E eles estão dizendo o tempo todo, no verso 9, entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de se abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. No versículo 13 do capítulo 5, lá no versículo 13, eles continuam, no versículo 12, esses mesmos seres viventes, anciãos e os anjos estão diante do Senhor e eles proclamam em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. No versículo 13, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Sabe o que está acontecendo aqui, queridos? É uma descrição do que está acontecendo agora diante do trono do Senhor. Aqui no livro de Apocalipse, João é tomado por uma visão. Ele é elevado aos céus e ele vê tudo isso. E ele descreve aquilo que está acontecendo. Anjos estão diante do Senhor proclamando a sua dignidade. Eles estão na presença do Todo-Poderoso. E eles estão dizendo: Ele é digno, Ele é digno e Ele é digno. E é isso que nos espera, queridos. A presença do Senhor. Nós precisamos desejar ver o Senhor e poder dizer também: Senhor, Tu és digno. Senhor, Tu és digno. Nós podemos clamar também, queridos, e pedir: Senhor, mostra-me as Tuas vestes, mostra-me os Teus olhos. Senhor, eu quero Te ver, Jesus. Eu quero ver a Tua grandeza e o Teu poder. Você pode estar diante do Senhor, queridos, e falar: Senhor, eu estou cansada de ver a mim mesma como eu sou. Eu estou cansada de ver a minha família como está. Senhor, eu estou cansada de ver a minha situação financeira. Senhor, eu estou cansada de tantas coisas. Você pode ir diante do Senhor e falar: Senhor, eu não quero mais ver nada disso. Senhor, me dê olhos para contemplar quem o Senhor é. Senhor, eu quero ver o Senhor por dentro. Eu quero Te conhecer, Senhor. Eu quero saber aquilo que o Senhor está falando agora mesmo. Senhor, eu quero que o Senhor me dê ouvidos. Se o Senhor está procurando alguém, se o Senhor está procurando ouvidos, eu quero dar o meu. Fale isso para o Senhor de todo o seu coração e Ele vai ouvir, querido. Ele vai ouvir a nossa oração.
preocupação. O Senhor não está preocupando quem você é. O Senhor não está preocupado com as suas condições, nem de onde você veio. Quando Ele olha para você, Ele vê a marca do sangue dEle em você. E Ele vê, esse aqui está justificado. Ele está justificado. Ele é herdeiro comigo de tudo aquilo que eu tenho. Ele faz parte. Porque nós vamos viver no raso quando o nosso Deus na cruz nos deu todas as coisas. Ele nos revestiu de poder. Ele nos deu uma vestidura, uma armadura de fogo contra todos os nossos valentes. Nós não estamos falando de pessoas, nós estamos falando de ações do inferno, de potestades, de malignidades. Ele nos revestiu com couraça, com espada, com cinto, com capacete, com sapatos. E Ele falou: vai, porque eu coloco em vocês a minha força. Vão e destruem as muralhas, destruem os gigantes, porque em mim vocês podem todas as coisas. Todas as coisas. A morte não vai ter lugar nas nossas casas. Satanás tem roubado as famílias, mas o Senhor continua sendo Deus de descendência. Ele continua. E assim como o Senhor Deus Todo-Poderoso estabeleceu sobre a vida de Davi um reinado permanente, o Senhor estabelece sobre as nossas casas a sua presença permanente. Mas não é de qualquer jeito, é se eu e você estivermos na casa do Senhor, contemplando, meditando e tendo a nossa mente transformada pelo poder da palavra de Deus. Palavra viva, palavra poderosa. Essa palavra tem que mexer com a gente, essa palavra tem que tirar o nosso sono. A palavra de Deus precisa tirar os nossos sono, precisa deixar a gente sem dormir, sem condições de comer direito. Por quê? Porque algo aqui precisa acontecer dentro de mim. Há uma fome insaciável pela presença do Senhor, um desejo de ouvir a voz do Senhor, o desejo de me manifestar e abençoar vidas. Queridos, precisa vir um poder que ainda nós não experimentamos e que está disponível para nós. E é isso que a Bíblia retrata aqui na vida de Davi e de Salomão. Jeremias 10:6, você não precisa abrir. Mas a palavra de Deus diz: ninguém é semelhante a ti, Senhor. Tu és grande, grande em poder é o teu nome. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Não há outro Deus maior que o nosso Deus. Não há outro Deus, Ele é único, Ele é verdadeiro. O Deus de Israel é também o nosso Deus. Um Deus que escolheu para si um povo. Nós somos o povo de Deus. Nós fomos comprados, nós somos enxertados nele. Nós somos o povo de Deus, aquele é quem Ele vem buscar e aquele que Ele vai cuidar. O Senhor vai cuidar do seu povo assim como Ele sempre fez. Então, queridos, Salomão, ele faz esse templo ao Senhor. E era isso que importava, não era como, mas sim o para quê. Era para que a presença da presença de Deus fosse um lugar visível, fosse um lugar acessível, um lugar de relacionamento. Era isso que Davi queria e é assim que Salomão fez. Veja como isso está acontecendo. Se a gente for lá em Crônicas, 2 Crônicas, lá no capítulo 5, abra comigo, por favor.
2 Crônicas, no capítulo 5. Queridos, esse foi o auge de Salomão, onde ele estava ali com o seu coração para o Senhor. Um tempo em que Salomão meditava e, após a morte de seu pai, ele tinha como um objetivo obedecer a Deus como seu pai. Ele tinha no seu coração um desejo de confiar no Senhor, um desejo de honrar a presença do Senhor. E aqui nós estamos falando do auge de Salomão. E aí, no capítulo 5, a gente vai ver aqui que então ele começa a fazer, eu não vou ler com vocês. Ele vai, querido, aqui o templo já está pronto. E no capítulo 5 vai fazer uma descrição. Aqui, veja comigo no versículo 7. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, lá no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Vamos pular pro 12. E quando todos os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos e músicos para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar lá para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aqui, queridos, mostra que Salomão, então, com seu coração rendido ao Senhor, ele obedece à voz de comando e ele faz o templo, tudo preparado. A última coisa que foi colocado foi a arca. E aqui teve nesse processo, os sacerdotes colocaram a arca no lugar, colocaram a arca lá no templo, no lugar do Santo dos Santos. E a Bíblia está falando aqui que estavam em festa, eles estavam em celebração. E aqui está falando que eles estavam todos juntos cantando, louvando ao Senhor, com símbolos, com harpas, e eles cantavam o tempo todo, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles cantavam, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Percebe, queridos? Eles não estavam cantando a respeito de si mesmos, mas eles estavam cantando a grandeza de Deus. E a Bíblia diz que naquela mesma hora, a nuvem, a glória do Senhor Deus tomou aquele lugar. A presença do Senhor tomou o templo, testificando que o Senhor estava recebendo aquele lugar, que Ele estava se agradando com aquilo, que realmente era o lugar onde o Senhor estaria usando, tomando aquilo para ser o lugar da habitação do Senhor. Samuel fala com o povo, ele vai descrever, ele vai falar para o povo no capítulo 6, ele vai falar que a respeito de seu pai, ele vai falar da vontade de Deus, ele vai falar, olha, eu estou fazendo isso em obediência a Deus e ao meu pai, por causa da aliança que foi firmada conosco, ele vai fazer isso. Mas lá no versículo 12, queridos, Salomão vai orar a Deus. Isso, queridos, é uma evidência também que Salomão estava dando passos certos. Salomão estava em obediência ao Senhor. Isso era o auge
da vida de Salomão na presença do Senhor. Salomão começa a orar. E eu quero que você preste atenção aqui, que eu vou descrever para vocês a oração que Salomão está fazendo ao Senhor. Preste atenção aqui, queridos. Salomão aqui, ele vai orar ao Senhor Deus. E ele não faz isso de qualquer forma. A Bíblia vai descrever que lá no templo ele faz um lugar, é como se fosse um tablado lindo, aqui das especificações, ele vai até esse lugar, ele está diante do povo. A palavra de Deus diz que ele se coloca de pé e ele fala ao povo a respeito da vida do seu pai, da vida de Davi, da obediência do seu pai. Mas a Bíblia vai falar que ele se ajoelha neste lugar. Salomão, como rei, ele se ajoelha e ele entende a autoridade, a soberania de Deus sobre a sua vida. E ele levanta as suas mãos aos céus e ele começa a orar. E essa é uma oração que eu e você precisamos fazer também, queridos. A vida de Salomão, ela vai testificar muito com as nossas vidas. A vida de Salomão não está à parte daquilo que nós estamos vivendo como igreja, como corpo de Deus, aqui na terra. A vida de Salomão vai descrever alguém que teve uma vida que não teria como dar errado. E assim também nas nossas vidas, querido. O Senhor Jesus, na cruz, Ele fez tudo o que precisaria ser feito. Tudo. O peso que existia sobre nós de pecado, a culpa, o distanciamento que nós tínhamos com Deus por causa do pecado, Jesus desfez isso na cruz. E Ele nos deu acesso ao Senhor Deus. E nós podemos ver que na vida de Salomão também foi assim. Ele teve todos os recursos que ele precisava para a presença de Deus. E este foi o auge de Salomão. Mas depois nós vamos ver a queda. E eu preciso que você, em nome de Jesus, faça a leitura desses versículos, desses capítulos na sua casa, que isso vai fazer mais sentido para você. Mas eu quero falar para você, então, como que foi a oração que Davi fez diante do Senhor com o povo. Presta atenção. Quando Salomão começa a orar, ele vai pedir ao Senhor. E ele fala: Senhor, perdoa o povo. Todas as vezes quando o povo for infiel à aliança, que eles se arrependam diante do Senhor. Salomão ora: Senhor, que a justiça prevaleça quando for difícil determinar o culpado e o inocente. Salomão ora: Senhor Deus, em caso de roubo, que haja restituição. Ele ora: Senhor, que haja arrependimento diante de calamidades por causa de pecado. E ele vai orando, ele vai pedindo a misericórdia do Senhor. Senhor, tem misericórdia do povo. E sabe o que é interessante, queridos? Todos os pedidos que ele vai fazer aqui, ele pede: Senhor, que o povo se arrependa. Que o teu povo se arrependa diante do Senhor. Ele fala que ele pede ao Senhor que ensinasse o povo a produzir uma oração que provocasse redenção, perdão e restauração. Salomão pede para que o Senhor guiasse o seu povo pelo caminho certo. E que se o povo pecasse, eles se arrependessem. E ele vai fazer vários pedidos. Outro que ele pede, ele fala: Senhor, perdão pelo fracasso. Perdão, Senhor, por todas as vezes que o povo de Deus errar o caminho, sair da tua presença. Ele vai clamando ao Senhor por misericórdia. E aqui no capítulo 3 faz a descrição de cada pedido.
Salomão pede para que Deus ouvisse a oração do povo em tempos de guerra e quando eles estivessem na frente dos seus inimigos. Aqui também, Salomão pede, olha só, queridos, ele pede para que, se o povo fosse exilado, ou seja, se eles saíssem daquele lugar, se eles fossem tirados da sua pátria, Salomão pede para que o povo se lembrasse do lugar santo, para que o povo se lembrasse da presença do Senhor e mesmo num lugar distante, eles orassem ao Senhor e pedindo que as orações fossem ouvidas. E ele vai descrever vários pedidos e ele clama pelo povo ali naquele lugar, diante do templo e diante do povo. Ele ora pedindo a misericórdia do Senhor, ele ora pedindo a graça e o favor do Senhor para aquele povo, porque ele sabia que aquele povo era o povo de Deus, ele sabia que eles estariam carregando a presença do Senhor, e para a vida de Salomão isso era muito importante, era precioso demais. Quando eu falei para vocês que essa é uma oração que nós precisamos fazer, queridos, é uma verdade. Nós precisamos orar pelo povo de Deus. Nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos fazer um clamor ao Senhor. Clamar a Deus pela terra, clamar a Deus pela nossa nação, clamar a Deus pela nossa cidade, clamar a Deus pelo povo de Deus nesta terra, clamar ao Senhor pelas nações, clamar a Deus por Israel. Nós precisamos diante do Senhor ser um povo que clama, que pede a misericórdia do Senhor. Nós precisamos clamar ao Senhor diante da presença dEle, queridos. Isso foi uma marca da vida de Davi, da vida de Salomão. E o Senhor quer e precisa ouvir a nossa oração. Mas o que eu quero deixar para vocês nessa noite, algo muito importante na vida de Salomão. Salomão teve um momento em que ele estava diante do Senhor e que ele tinha o desejo de agradar ao Senhor. Ele tinha o desejo de, como o pai dele, obedecer a palavra, obedecer à vontade do Senhor. Mas nós sabemos que Salomão teve uma queda e foi muito grande. E domingo que vem nós vamos falar sobre a queda e como foi isso, e as consequências disso. Mas nessa noite eu quero encerrar essa mensagem. E eu quero que nessa noite nós coloquemos nosso coração diante do Senhor. A Bíblia descreve homens e mulheres que guardaram a palavra de Deus, que perderam as suas vidas, mas que continuaram crendo que Ele era o único Deus e que não se prostraram a outros deuses, que não se envolveram com outros amores. Sabe, querido, o Senhor está nos chamando para continuarmos a sermos o povo de Deus nesta terra. O Senhor está nos chamando para ser um povo, este povo aqui, que nós estamos falando, o povo que Ele marcou para ser dEle, um povo que Ele vai vir buscar. E o Senhor quer colocar no nosso coração, queridos, um desejo de nós amarmos a Ele sobre todas as coisas. Queridos, se nós formos para a presença do Senhor com o nosso coração em sinceridade, o Senhor vai nos ouvir. O Senhor está nos permitindo viver esses dias. E mais um ano está à nossa frente. Mais um ano começa. Nós estamos ainda no mês de janeiro. E nós temos um objetivo neste ano: nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar.
como nós oramos aqui em 2 Crônicas 7. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Querido, Salomão, quando ele ora, ele faz um clamor ao Senhor. Ele intercede ao Senhor. E ele clama pelo povo. E ele fala: Senhor, quando acontecer de nós pecarmos, e certamente nós vamos pecar, Salomão ora e fala: Senhor, que venha quebrantamento sobre o nosso coração, que nós nos voltemos ao Senhor, o verdadeiro Deus. Salomão faz isso com todo o seu coração. E aqui, o Senhor traz a resposta para Salomão. Na segunda visitação de Deus na vida de Salomão, a primeira visitação de Deus na vida de Salomão foi quando ele faz um pedido ao Senhor para que ele fosse sábio, para que desse sabedoria a ele, e o Senhor concede. Aqui, a segunda visitação de Deus na vida de Salomão é quando ele termina a casa, ele ora ao povo. Depois de uns dias de festa, o Senhor pega Salomão no canto e fala com ele, e ele vai responder isso aqui, que está aqui em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 13. O Senhor Deus fala para Salomão, preste atenção: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Aqui, queridos, é um resumo de todos os pedidos que Salomão tinha feito ao Senhor naquele lugar, no templo. Eu descrevi muito rápido e está faltando um monte de pedidos que Salomão fez. Você precisaria ler o texto e verificar com seus próprios olhos e meditar em cada pedido de Salomão. Mas aqui, nesse versículo, o Senhor Deus está respondendo de uma forma resumida. O Senhor Deus está falando: olha, Salomão, eu ouvi a sua oração. E sabe, Salomão, mesmo se o meu povo enfrentar fome, se o meu povo enfrentar morte, peste, mesmo que aconteçam coisas terríveis com vocês, porque você orou, Salomão, eu ouvi a sua oração. E eu digo para você, Salomão, e eu digo para você e para o meu povo: se vocês que chamam pelo meu nome, se vocês se humilharem, se vocês orarem, se vocês me buscarem, se vocês se converterem dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. E Deus não para por aí. Como se já não bastasse a misericórdia do Senhor se fazendo ouvir a oração de um homem. Se não bastasse isso, o Senhor fala para Salomão: os meus olhos estarão abertos, atentos, e os meus ouvidos estarão ouvindo a oração que se fizer neste lugar. O Senhor está falando para mim e para você, queridos, que Ele é um Deus que ouve oração. O Senhor Deus é um Deus que ouve oração. Eu estou dizendo para você que Deus ouve a sua oração. Ele ouve e atende a um coração quebrantado.